Igreja Batista em Afogados, 100 anos. Temos mais tempo, enquanto o Senhor assim quiser, para sermos uma igreja acolhedora, uma casa de oração para todos os povos, uma casa livre de censuras e preconceitos, uma casa que vive a plenitude do amor. Desafios de ser uma igreja acolhedora. O Senhor nos ensina que o jugo dele é o jugo que devemos colocar sobre nós, porque esse jugo é o jugo maravilhoso que transforma, é um jugo suave. É dele que devemos aprender. Desafio de ser uma igreja acolhedora. A palavra do Senhor no Evangelho segundo João, no capítulo 8, eu vou agora somente destacar parte, porque esse é um texto bastante conhecido. Fala daquela mulher que foi apanhada em adultério e foi levada ao Senhor Jesus para que ele dissesse como ele interpretava a lei. Então eu vou ler somente algumas partes. Verso 5 diz assim: na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Vem a provocação para Jesus. Então lá no verso 7 termina assim: ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Se algum de nós estiver algum dia sem pecado, é porque já estamos no céu. Só nestas condições. Mas todos nós somos pecadores. Todos. Aí, ninguém pode executar a sentença. Aí vai segue. Lá no verso 11, o Senhor Jesus, depois que todos vão embora e entendem que não cabe a eles, eles não estão qualificados para aquele julgamento, o que é que o Senhor Jesus diz? Aqui sim, vem um desafio de ser uma igreja acolhedora, fazendo a vontade de Deus, seguindo a palavra do Senhor e ainda agradando a opinião pública. Porque aqui diz assim: eu também não a condeno. Percebe? Maravilhoso ouvir isso, né? É muito bom quando a gente ouve a igreja e um irmão dizer: eu não te condeno. Eu gosto de dizer isso, porque cada vez que eu digo isso, eu lembro o miserável pecador que sou e como Deus me ama. Naquele momento, eu francamente, me desligo da vida daquela pessoa e lembro da minha, porque eu me conheço e eu espero que vocês também se conheçam. Nós conhecemos os nossos pecados, e quando eu digo eu também não te condeno, é porque eu sei que Deus não te condena e que Ele me perdoou. Glória a Deus por isso. Se não fosse o seu perdão, nós não estaríamos aqui. Mas Jesus diz assim: eu também não te condeno, e segue dizendo: eu também não te condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado. Eu não te condeno por todas as tuas experiências até agora. Eu não te condeno por todos os teus erros até agora. Estás perdoado. Agora segue a vida e abandona a vida de pecado. Ser uma igreja acolhedora é estar sempre aberta para receber as pessoas, pregar o amor e desafiar cada pessoa a abandonar a sua vida de pecado. Ser uma igreja acolhedora é pregar o evangelho do Senhor Jesus, não é o evangelho da conveniência, o evangelho caça-níquel, o evangelho da troca por milagres. O povo quer milagres, mas nem sempre quer Deus. Alguém já disse isso. Ser igreja acolhedora é ter coragem de perdoar aqueles que muitos têm dificuldades e ter coragem de dizer ao outro que nós não podemos nos acomodar
e rasgar a autoridade bíblica e deixar a coisa virar bagunça. Pecado vai ser pecado sempre. Deus nos ama e nos perdoa, mas nós não podemos relaxar, não podemos negligenciar no cuidado da nossa vida e em ajudar o irmão a transformar a sua vida. Qualquer um pode vir sofrendo como estiver, mas aqui é lugar de transformação. É para acabar com a sua dor, mas é transformar também o seu caráter. Para que você tenha um caráter aprovado por Deus, porque esse é o caráter que é feito por Ele. Nós, homens, temos o nosso impulso para o bem e para o mal, mas não temos a plena capacidade de transformação, de autotransformação. Só Deus opera esse milagre em nossa vida. E a gente precisa pregar a mudança, receber, perdoar e dizer para abandonar o pecado. Ser uma igreja acolhedora. Este é um texto também muito conhecido. Parábola do filho pródigo. Só lerei o verso 17 e 18. Lucas 15, versos 17 e 18. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Que a nossa igreja possa ser vista como esta casa que acolhe, que se alegra com o que volta, que pessoas se juntam a nós para comemorarem a volta. Esta casa em que nós não desistimos e que estamos sempre esperando que aquele que se perdeu, que se foi, volte, porque o caminho da volta é sempre muito mais difícil. Muito mais difícil. A coisa mais fácil é se perder. Mas se encontrar como ele se encontrou, olhar para dentro de si mesmo e ver um pecador, e saber onde seria acolhido, e este lugar ser a casa do Pai, é maravilhoso. Tantas pessoas estão perdidas, sofrendo, estão sendo acolhidas por alguns que se aproveitam de suas dores para depois usá-los em benefício próprio. É o mundo das drogas, é o mundo da prostituição, é todo tipo de crime, e também igrejas que não servem ao Senhor, que têm uma placa de igreja, um estatuto de igreja, mas que trabalham para os homens. Ser uma igreja acolhedora, ser um lugar que as pessoas, quando se sentem sofrendo, perdidas, exploradas e sem esperança, lembram que nela a vida pode recomeçar, que nela vale a pena servir, que nela há esperança, porque Jesus Cristo é e sempre será o quê? Vamos ensaiar, faz de conta que eu não falei, né? Todo mundo olhando, está lá aparecendo? Eita, era bom uma fila, não era? Era bom uma fila, mas eu conheço uma voz que vai dizer bem forte. De quem é essa voz? Vou dizer o primeiro nome dele, Antônio Alexandre Duarte. Aqui tem na camisa. O alvo é e sempre será? O alvo é e sempre foi? Agora a gente pode fazer, certo? Então, o alvo é e sempre foi baixinho agora. Cristo. Mas um pouquinho só mais alto. O alvo é e sempre foi? Estamos melhorando. O alvo é e sempre foi? 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 Amém. Que o Eterno continue nos abençoando.